Olá, gente bonita! Sejam bem-vindas ao Elas Perguntam podcast. Hoje nós estamos aqui gravando o 39º podcast. E junto comigo, Andressa Anes, mentora de mulheres. Nós vamos estar chamando uma convidada hoje muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero apresentar as nossas parcerias. Quero apresentar a Carol Franco, das Carolices Acessórios, que é a nossa patrocinadora oficial, e quero apresentar também a Fabiola Oliveira, que é corretora de imóveis. Fabiola Oliveira, ela é muito dedicada, experiente, apaixonada por transformar sonhos em realidades, seja para conquistar a casa própria ou escolher a moradia ideal de forma segura e consciente. Fabiola está ao seu lado, passo a passo. Ela acompanha você em todas as etapas. Nós confiamos no trabalho de Fabiola Oliveira, por isso ela é a nossa parceira. E agora, antes de apresentar, eu quero falar esse currículo maravilhoso de referência da nossa convidada, doutora Débora Ferraz. Doutora Débora Ferraz, ela é presidente da Comissão dos Direitos de Famílias na OAB de Angra dos Reis, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões e pós-graduada em Direito Extrajudicial. Seja bem-vinda. Para agradecer o convite de vocês, dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história de vida, da minha história no direito, e de poder, né, transformar a vida das pessoas através do direito das famílias, que é uma área tão sensível e que mexe com tanta coisa, principalmente assim as relações. É um prazer, né, tê-la aqui nesse tempo de mesa com uma mulher tão valiosa e muito obrigada por estar disponível. Logo na primeira mensagem, ela, claro, E compartilhando com a gente, Sim, né? Essa trajetória. E que trajetória. E é um prazer, assim, poder falar um pouco da minha história, né? Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente imagina e nem sabe como foi a caminhada dela, né? Mas são nossas vulnerabilidades que vão nos conectar com outras que estão nos assistindo. A coragem de ser imperfeito, Isso. né? Com certeza. E assim, a gente está vivendo um tempo de que a vulnerabilidade é algo muito precioso, mas cheio de capas, né? As pessoas Sim. não estão transbordando, né? Sim. Não estão compartilhando. É sempre aquela posição de muita força, de que tudo dá certo. Sim. E a vulnerabilidade é um ato de coragem, né? Sim. E assim, Débora, para a gente começar essa conversa de forma mais pessoal e profunda, né? Quem é você além da advogada Débora? E partes da sua história ajudaram a construir a mulher que está aqui hoje? É uma pergunta profunda, né? A gente Muito. falar quem é você, aí a gente vai ficar nua, né? Sim. Mas eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou serva. Eu sou uma pessoa assim, toda a minha vida que eu sempre fui muito mãezona. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, né? Então, a minha mãe sempre teve que trabalhar e eu tive que amadurecer muito cedo. Então, assim, a minha personalidade é assim, eu sou mãezona, eu me preocupo, eu sou carinhosa, apesar de parecer, né, não ser, mas é porque a gente parece, às vezes, tem uma capa de forte, mas é o que você falou. Mas eu sou essa pessoa que se preocupa com o outro, sou leal. Sou muito leal em tudo, até nas mínimas coisas. Se eu, por exemplo, um exemplo bobo, se eu fizer alguma coisa com alguém e gostar, eu fico com aquela pessoa, eu não saio, não troco. Eu sou muito assim leal, sou muito verdadeira nas minhas relações. Eu sou aquele tipo de pessoa que a gente tá junto, tá junto. Tá inteira Na alegria, no lugar que escolheu. exato. Eu sou muito assim, eu sou muito de estar, se eu usou o termo certo, de estar inteira nas minhas relações. Em todas elas, seja quais forem. E quando eu começo ou eu me entrego de cabeça e vou. Foi assim na minha vida, na minha história, na minha caminhada, não só na minha caminhada pessoal, de autoconhecimento, mas na minha caminhada profissional e na minha caminhada com Deus. E é isso que a gente vai falar agora. Você, como advogada, a gente vive num país onde a justiça é algo complexo, né? Então, assim, você, num país onde
a questão da justiça é complexa e você, mulher, no meio de um universo tão masculino, quais foram seus grandes, ou quais são também seus grandes desafios na advocacia, no dia a dia? Então, mesmo a gente tendo agora, né, atualmente, essa instabilidade jurídica, a gente continua acreditando, né? Continua acreditando no direito, nos princípios. Eu acho que na nossa atuação profissional, a gente tem que ter princípios, né? E eu sempre falo que os meus princípios, eu quero atuar sempre com ética e transparência. Então, assim, quando eu vou atender um cliente ou quando eu me disponho assim, numa relação, estou atuando, né, por aquela pessoa, eu vou defender os interesses dela e vou defender com ética e transparência, Eles né? são Sempre, inegociáveis. exato, são valores que eu carrego. E mesmo de olhar aquela pessoa, eu falo que eu ainda não consigo separar, Cleide. Eu tenho 3 anos de advocacia, né? Faço agora em agosto, mas eu não consigo ainda separar o pessoal do profissional no sentido de que quando eu faço um atendimento, eu olho aquela pessoa no olho. Eu sinto a dor dela, Sim. né? Eu quero ajudar ela da melhor forma possível. E às vezes a gente acha assim, o advogado ele tá ali trabalhando e ele não se importa. Não, Você a vai para gente casa sofre pensando. junto, a gente sofre junto. Às vezes a gente tá, até compartilhei um vídeo esses dias, às vezes a gente tá tomando um café ou fazendo alguma coisa e tá pensando, como que tá aquela pessoa? E a gente quer ajudar da melhor forma possível. Sobre ser mulher num universo masculino, eu acho que tudo é posicionamento, assim, lógico que a gente enfrenta os desafios, a gente tem, por exemplo, a questão salarial, né? Um homem não ganha, a mulher não ganha a mesma coisa que o homem, ou a mulher, às vezes, por ser homem, ele tem um determinado valor, mas eu acho também que tudo é a forma como a gente se posiciona na nossa atuação, no nosso atendimento. É Até saber o seu então, próprio valor. exato. Eu acho que é saber o seu próprio valor e você ir agregando, né? Por exemplo, se especializar, tem as especializações, tem a pós-graduação, tem os cursos que você vai fazer, a própria vestimenta. Eu acho que a advocacia, ela pede um dress code, né? Ela pede uma vestimenta e não adianta você se posicionar mesmo. Eu posso chegar para você e estar vestida de uma forma e falar, de repente, o valor do serviço que eu vou cobrar e posso estar vestida de uma outra forma. Entende que Sim. o valor é Com certeza. perceptível, Sim. né? Não é não que a roupa vai falar do seu caráter, mas ela muda a percepção de quem está te olhando. Exato. Tem um livro que fala Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E eu li esse livro e o que acontece? A gente é inconsciente, mas quando você conhece alguém, o teu cérebro ali nesses 90 segundos já tira uma conclusão sobre aquela pessoa. Sim. Então, a forma como a gente se porta, a forma como a gente fala, a forma como a gente olha nos olhos das pessoas, isso tudo são reações inconscientes que vão... É uma relação do ou você se aproxima ou você foge. Isso é inconsciente. A confiança que você demonstra, a segurança. Então, assim, até quando a gente for falar com alguém, olhar nos olhos, sorrir, isso é muito importante. Débora, em que momento da sua caminhada você sentiu que encontrou um propósito maior? Algo que fizesse sentido não só na sua carreira, mas na sua vida como um todo? Essa pergunta também é profunda, né? Mas, eu não sei se você sabe a minha história, falo assim, você porque é a Andressa, né, minha amiga, mas eu sou órfã de pai vivo. Então, assim, até a minha escolha dos direitos das famílias tem um pouco a ver com isso, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a minha história toda me levou até aqui. Eu acredito que, assim, o nosso maior testemunho sempre vai ser o que a gente sofreu mais, né, na vida. E eu tenho uma ausência de paternidade, né? O meu pai, ele não queria que eu tivesse nascido, ele queria que a minha mãe tivesse abortado. E a minha mãe, eu louvo a Deus pela vida dela, né? Agradeço a Deus, porque ela foi uma mulher forte. A minha família, ela é formada por mulheres fortes, mulheres guerreiras, e eu me espelho nelas. E a minha mãe manteve ali a posição de não abortar, de me ter. E assim, toda essa minha ausência de paternidade, sabe aquela coisa de criança, Andressa, de você, quando você é criança, de você correr pro braço do pai? Eu tinha esse sonho. Eu tinha o sonho, assim, de, quando criança, né, de correr pro braço do meu pai, de sentir aquele abraço, de ter um lugar seguro, né?
o que eu não tive. Mas eu encontrei a paternidade em Deus, e a gente vai falar isso mais para frente. Então, a minha vida toda, ela me levou para o propósito, né, de hoje. Então, a minha escolha do direito das famílias, né, tem a ver com isso, com essa não deixar ou não permitir levar informação para que outras mulheres, né, outras mães, outras crianças não passem pelo que eu passei. Por isso que eu escolhi o direito das Ou entenda a famílias. possibilidade de passar pelo desafio, sobreviver a Sim, ele e trazer como também. testemunho de E que vida. a gente. Eu nunca me coloquei no lugar de vítima, Sim. sabe? Eu nunca me coloquei assim. Eu até falei isso com meu filho esses dias. Eu nunca me coloquei no lugar de vítima de ficar chorando pelas Uhum. circunstâncias, não. Eu sempre olhei além. Entende? Eu tô passando por isso, eu não olho pelas circunstâncias, eu olho lá na frente. E de correr atrás, e de buscar, e de ser resiliente. Você teve a maturidade de perguntar para você mesmo: o que que isso está me ensinando? O que que eu posso aprender Sim, com isso? É o que nós sim, estávamos falando no outro podcast, né? Sim, Os o problemas desafio. vêm e ao invés de você ficar se sim, vitimizando, sim, reclamando, peraí, o que que eu posso aprender com isso? sim, E depois de aprender, o que que eu posso fazer? O que que pode acontecer através do meu aprendizado em outras vidas? sim. E aí você fala no início, né, quando nós te apresentamos aqui, e você serva. Como começou a sua jornada com Deus? O que que isso traz para a sua vida profissional também? A diferença que isso faz na sua vida profissional? Ah, eu acho que faz toda a diferença, Cleide, porque na realidade, assim, a minha história, minha vida com Deus, né, desde criança, a minha família toda é cristã, e desde criança eu já ia, né, para a igreja e já tinha aquela vontade de ler a Bíblia, enfim, Uhum. mas fiquei afastada durante uns 20 anos. Mas mesmo afastada, eu orava a Deus e pedia para voltar para Ele, sabe? Eu falava assim, Senhor, eu não quero voltar por temor, pela dor, eu quero voltar por amor. E aí eu orava, orava, orava. E eu acredito que, assim, Deus conhece, né? Deus Uhum. sonda os nossos corações. E aí teve um momento da minha vida, eu tinha 32 anos. Eu já voltei para Cristo já tem 11 anos. Eu já estou nessa caminhada de volta tem 11 anos. E foi essencial, assim, nesse momento, né, ele me abraçar mesmo com os braços de amor e me enredar ali, E sentir o amor porque do pai. eu não conseguia falar dessa ferida de paternidade que eu tenho sem dor. Eu não conseguia falar dessa ferida de paternidade sem chorar, né? Sem sentir aquela dor. E aí, quando Deus vem com esse amor dele, né? Ele saiu curando essas áreas da minha vida, né? Principalmente essa de paternidade, porque através da paternidade a gente tem vários outros problemas, né? De rejeição e Uhum. de N problemas. E um dia eu tive essa experiência com Deus, de receber a paternidade dele. Eu estava num culto, e aí, enfim, louvando a Deus, e aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: Você sempre buscou por um pai terreno, enquanto eu, seu pai celestial, sempre estive ao seu lado nos momentos de dificuldade. E ali, numa fração de segundos, passou um filme assim das dificuldades que eu tive Uhum. na minha vida. E Deus estava comigo em todas elas. E ali eu acho que eu fui assim curada de vez da paternidade. E consegui perdoar meu pai, né? Por tudo. E assim, hoje eu tirei aquela mala pesada, sabe? Que eu carregava. Porque quando a gente não perdoa, a gente. Quem carrega aquela mala pesada, aquela É mochila você. pesada é a É porque gente. muitas pessoas acham que o perdão é para o outro, É, mas mas a mala não. está nas nossas costas. O Exato. perdão é para a E a gente. principal instituição hoje é a família, né? E você, assim, como advogada, você está ali, às vezes, num embate, vendo famílias se separarem, né? A gente pensa nas crianças que estão chorando. Um dia desses, um amigo, numa conversa informal, um casal de amigos bem íntimos, começaram a querer lavar roupa suja. Ah, perto da Cleide a gente pode falar. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí ela falou assim: sabe o que está acontecendo? Eu trabalho fora, então eu quero dormir um pouquinho mais. Eu peço a ele para dormir e ele não quer dormir no quarto com a criança. Aí ele fala assim: mas Cleide, eu trabalho para pagar a babá, para colocar a babá lá para a gente poder dormir. Aí eu peguei e falei assim: mas até quando o seu neném vai ser neném? Ele não vai ser neném para frente. Então, esse é o tempo que você tem para poder dar esse amor e criar uma memória de pai.
Então não é a babá que vai fazer isso. Tudo bem que você possa ter uma babá, mas também não te custa, uma vez ou outra você. Aí eu vi que. Nossa, e a gente com nenéns grandes passa, né? É. O neném tá com quantos? 17. 17. A minha 17 tá no com terceiro 25. ano do ensino médio. Mas você falou, né, da minha relação com o direito das famílias. Eu Com a acho que sua hoje fé dentro do eu acho que do seu hoje atender, profissional. né, estar atuando nessa área, atender, eu acho que a gente tem um olhar diferente, né? Porque a gente sabe que a família é a menina dos olhos de Deus, né? É o bem mais precioso que tem, né? E hoje eu poder olhar, eu falo que é uma missão poder atuar no direito das famílias. Eu já atuei em várias coisas dentro da igreja, né? Já tive, assim, pude atuar em vários ministérios, mas hoje eu falo que o meu ministério é a advocacia, porque através da advocacia eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, né? É o ID mesmo de Deus, da gente poder alcançar pessoas fora. Então, quando eu vou fazer um atendimento, e se eu puder, lógico que eu vou tratar do direito, mas se eu puder dar apoio emocional, né, falar de Deus, não tem como. A Não gente tem como. transborda o que a gente tá cheio, né? Sim. O coração Não tem fala o como que a boca tá deixar de cheia, não lado. tem como. É. E Não eu tem sempre como. acabo falando de Deus e é mesmo olhar dentro do outro, ter esse olhar empático e ajudar, é isso. E você respondeu exatamente a nossa pergunta, porque assim, como surgiu o seu interesse pelo direito, né? Como surgiu de acordo com a sua própria história, Sim, mas né? eu vou te falar como. O que te atraiu especificamente para as áreas de família, sucessões, extrajudicial, imobiliário e direito médico? Então, o meu interesse pelo direito surgiu através do meu pai, por incrível que pareça. Porque a família do meu pai toda fez direito. Então tá no sangue, né? O meu pai é delegado aposentado. E eu sempre quis conhecer meu pai, né? Enfim, eu não tive convivência com ele, tive convivência até os 4 anos, eu tô com 43, mas eu ainda lembro de mim na casa do meu pai. Você acredita? Foi uma memória, assim, marcante. Eu lembro do meu pai deitado na cama, lembro de mim na casa da minha avó. Não sei como, né? Mas a gente lembra. E aí eu lembro de mim na casa da minha avó ali, a última vez que eu vi meu pai quando criança. E depois eu só fui ver meu pai, eu já tinha 15 para 16 anos de idade, porque eu queria conhecer meu pai. Só via meu pai na televisão, porque ele foi um delegado famoso. E ele vivia dando entrevista no Fantástico, enfim. E aí eu falei pra minha mãe, eu quero conhecer meu pai, eu quero falar com meu pai, enfim. E fui pra São Paulo. Quantos anos você tinha? 15 para 16. E aí eu fui para São Paulo para conhecer o meu pai, para passar um feriado da Semana Santa com meu pai. E aí tá, fui. Chegando lá, eu fazia o segundo grau técnico em informática. E eu já tinha decidido que eu ia fazer faculdade de análise de sistemas. Gente, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver. É incrível isso, mas assim, Com aí essa ia fazer a comunicação faculdade. cheia de verdade, imagina. Sou de Atrás do humanas, computador. gente, como que eu vou para exatas? Não tem como. É. E aí eu ia fazer a faculdade de análise de sistemas. Aí encontrei com meu pai naquele final de semana e meu pai falou, você vai fazer faculdade de quê? Eu falei, análise de sistemas. Aí ele falou assim, sério? Eu acho que você deveria fazer faculdade de direito. E aí a gente estava na casa da minha tia, ele falou assim, tá vendo aquele muro? Quando você olha para aquele muro, o que que você vê? Você não pode olhar e ver só o muro, você tem que ver além do muro. A faculdade de direito, ela te dá um leque de oportunidades. Você pode fazer concurso público, você pode atuar, e ele foi falando. E aquilo ficou na minha cabeça, mas aquilo entrou dentro de mim. Você vê os propósitos de Deus, né? Os caminhos insondáveis dele. E aí eu fiquei com aquilo. E acabou que eu terminei o segundo grau e quis fazer faculdade de Direito e fiquei com isso na minha cabeça. E uma vez, numa célula, uma pessoa falou assim pra gente num estudo de célula, e a pessoa falou assim, que o pai, a importância do pai na nossa vida. Porque o pai, ele dá visão e identidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Naquele dia, naquele tempo. Exato. O meu pai me deu visão e identidade de quem que eu era filho. Não adianta fugir. E ali eu comecei a minha história com direito.
E quando eu comecei a faculdade de Direito, o meu sonho era ser juíza da vara de família. Porque eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Falei, eu não vou deixar esses pais fazerem o que eu passei. Eu não, sabe? Eu tinha essa vontade de mudar. E ainda tenho essa vontade de mudar dentro de mim. E foi aí que eu escolhi o direito das famílias. Escolhi o direito nessa oportunidade e fui para a área do direito das famílias por conta da minha história de vida. Doutora Débora, o direito das famílias toca em feridas profundas, envolve reconstruções, vínculos, muitas vezes traumas. Você sente que sua história se tornou mais sensível e preparada para lidar com essas realidades? Sim, Cleide, faz toda a diferença. A minha história, eu acho que faz toda a diferença. Assim, na minha escolha da profissão, em poder atender, em poder entender a dor do outro, né? Como eu falei, o meu pai, ele queria que a minha mãe tivesse abortado, ele não reconheceu a minha paternidade. Eu tive essa experiência com ele quando eu tinha 15 anos, mesmo ali, ele não reconheceu a minha paternidade, sabia que era meu pai, me chamou para morar com ele. Delegado. Sendo delegado. Nossa. E aí, a minha mãe, por falta de informação, a minha mãe, ela é uma pessoa, assim, extremamente forte. É uma pessoa que eu admiro muito. A minha mãe, ela nunca se deixou, assim, esmorecer, mas ela não tem instrução, né? Então, por conta dessa falta de instrução, eu perdi muitos direitos meus. E aí, eu tive um outro contato com meu pai, porque o meu pai não reconheceu a paternidade, né? E aí, com 25 anos, eu já tinha o Matheus tinha 1 ano de idade. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Você ficou esse período todo sem... Sem paternidade. Sem a minha certidão de nascimento, a minha maior dor na infância era olhar para minha certidão de nascimento e ver ali no nome do pai um monte de X, sabe? Eu olhava aquilo e aquilo me causava dor. E aí, com 25 anos, o meu pai foi delegado de um caso de repercussão nacional. E ele estava em todas as plataformas, em toda a mídia, falando que o não reconhecimento de paternidade era mau caratismo. Enquanto ele tinha uma filha de 25 anos que ele não tinha reconhecido a paternidade. Como dizia minha avó, safado. E aí eu falei, cara, agora é meu momento. Porque eu perdi meus direitos, né? Direito a alimentos, direito a várias coisas. Eu tive uma vida muito mais sofrida, porque se a minha mãe tivesse corrido atrás, tivesse tido instrução, eu não teria passado por metade das coisas que eu passei na vida. Teria sido muito mais fácil. Mas isso é uma página virada na minha vida, porque eu acredito no propósito de Deus em todas as coisas, né? Mas, doutora Débora, cortando um pouquinho, só para a gente fazer um alerta aqui. Eu também me divorciei. Eu tive um probleminha no início, mas foi coisa boba. Depois, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje nós somos bons amigos, é um bom pai. Mas eu vejo na minha família, em algumas amigas que se separaram, que fica assim, não, mas ele não tem trabalho fixo. Eu não vou cobrar, não. Mas aí se cobrar, ele tem que vender o carro, vender a casa. Não poupa, porque o direito não é seu, é do seu filho. Exato. Eu vou Isso falar vai fazer falta lá na isso. frente. Mães, não deixem de correr atrás dos direitos dos seus filhos. Independente de orgulho, de ego, de qualquer outra coisa, o direito é deles. Lá na frente eles decidem o que eles vão fazer. Não deixem de correr atrás, de buscar. Vocês são as representantes legais deles. Então, lutem por eles, corram atrás dos direitos deles, porque senão, lá na frente, eles podem deixar de ter uma vida, de repente, muito mais confortável ou menos sofrida. Então, não passem pelo que eu passei, entende? Meu pai, delegado, podia ter tido uma vida muito mais confortável, feito uma faculdade tranquila, mas não. Trabalhei, paguei minha faculdade, corri atrás, saía de Angra, não tinha faculdade de Direito em Angra. Saía de Angra, ia para o Rio, fazia faculdade, voltava, trabalhava, sabe assim, aquela loucura, mas consegui me formar. E aí, com 25 anos, o meu pai acabou que teve esse caso de repercussão nacional. E aí eu falei, agora é meu momento de pelo menos ter o meu nome, o nome dele na minha certidão e de ter os direitos sucessórios, porque a gente tem que pensar, não tenho mais os direitos aos alimentos, mas eu tenho os direitos sucessórios, né? É uma série de direitos que a paternidade implica. E aí, uma amiga minha que é advogada, eu contei minha história para ela e ela falou, eu vou te ajudar. E na época, a minha prima também, jornalista da Globo, ela conseguiu o telefone do meu pai
E aí E ela falou, ó, aqui o telefone dele. A minha amiga ligou e falou, doutor... Ih, já ia falar o nome dele, não pode. Falou, doutor fulano, aqui é a doutora Carla, advogada da sua filha Débora. Tendo em vista as declarações que o senhor tem dado do não reconhecimento de paternidade, isso tem causado uma ferida enorme a Débora, e eu queria ver com o senhor para o senhor reconhecer a paternidade dela. Um mês depois ele estava reconhecendo a minha paternidade em São Paulo, porque tem que ser no cartório onde você foi registrada. Sem menores problemas, assim. E aí foi uma página que virou na minha vida e encerrou, sabe? Encerrou. Encerrou. Aí a gente teve contato ali e depois a gente não teve mais contato. Mas eu não sinto, assim, nada, assim, de raiva, de dor, Você nada liberou disso. perdão. Liberei. E agradeço, assim, a Deus. E é isso. Pela vida. Exato, exato. E aí me moldou pro que eu tô vivendo Com hoje. certeza. Não, e assim, nada melhor do que a gente contar a nossa história. E vem com uma verdade que é completamente Libertadora. libertadora. Eu não podia atuar em outra área, Cleide. Eu não podia. Eu acho que Deus me chamou para isso. Ele me preparou para isso. Porque Com todas as dificuldades, com tudo que eu passei, eu fui moldada. As suas cicatrizes te dão propriedade e autoridade para você fazer o que E olha que curiosidade, não tinha comissão de direito das famílias em Angra. Não tinha. Quando eu comecei a atuar no direito, eu fui para me filiar assim como membro, né? Eu queria fazer parte como membro. E aí não tinha ainda. Deus me deu o presente de poder ser presidente da comissão. Ele já tá guardando aquela É cadeira muito para você. cuidado, né? É muito cuidado. Muito. Tanto que, assim, você teve um tempo afastada, né, do Senhor, e eu falo que, assim, eu conheci o Senhor tem pouco tempo, e mesmo diante dos desafios no mundo, hoje eu vejo quanto teve cuidado. O quanto ele estava quanto com a ele- gente. É, O tempo todo. O tempo todo. e a gente às vezes não percebe. Enfim, Não, a gente poderia ficar falando aqui o tempo Muito, todo e são muito. inúmeros testemunhos. Débora, quais foram os principais desafios da sua trajetória até se tornar presidente? Você acabou de contar, né, como que você se tornou, mas conta, né, um pouco dos desafios e o que te sustentou até aqui. Eu acho que, assim, por exemplo, os desafios. Primeiro, a faculdade, né? Porque quando eu comecei a fazer, não tinha faculdade de Direito em Angra e eu tinha que fazer no Rio. Eu fiz na Estácio do Rio Comprido, na Tijuca. Então, eu saía da loja 4h30, ia para o ponto ali de cima da Sapinhatuba, pegava ônibus, saía daqui 4h30, chegava no Rio 7, 7h30, estudava até às 11h, saía de lá 11, chegava aqui 1h pouca da manhã para trabalhar no outro dia, entendeu? Mas assim, eu sempre sabia onde eu queria chegar. Eu tinha um objetivo, né? Então, assim, esse foi o primeiro desafio. E aí, na metade do caminho, também, quando eu já estava terminando, eu processei a faculdade. O processo demorou 5 anos, então eu demorei 5 anos para pegar meu diploma, para fazer TCC, enfim, aí é papo para uma outra vez. Mas, e aí no meio disso tudo, Mateus também, tive Mateus, que Mateus é meu filho, presente que Deus me deu, assim. Mateus veio para transformar a Débora de menina para mulher, Mateus veio para me salvar, Mateus veio para me dar rumo, sabe, para me trazer maturidade. E aí, depois da maternidade, aí a gente tem um motivo, né? Um motivo maior, que a gente não pode parar. E aí, depois de 5 anos processando a faculdade parada, fiz a OAB, passei de primeira, graças a Deus, né? E aí tô advogando. Muita história, né? Muita coisa. Mas eu lembro, assim, quando eu estudava para a OAB, eu trabalhava e aí eu começava a estudar, eu só tinha o horário da noite para estudar. E eu começava a estudar 11 horas da noite e ia até 3, 3 e pouca da manhã estudando para no outro dia trabalhar. Mas é o objetivo. A gente não consegue Ninguém nada sabe. sem esforço, ninguém sabe. Ninguém sabe o que passou. As pessoas só veem o palco, não vê os bastidores, né? Existe algum momento marcante na sua carreira que você considera um divisor de águas? Algo que te reafirmou no propósito? A minha carreira, Sua carreira. Agora. Um momento assim, algum caso marcante, alguma coisa que te tocou, você foi para casa pensando, aquilo ficou
Ah, eu tô agora com um caso assim que presente de Deus na minha vida mesmo, mas assim, de uma mãe com 3 filhas, e o marido saiu de casa e ela tá ali, sabe, com aquela maternidade, vivendo aquilo e, enfim, eu consigo enxergar assim o quanto as crianças precisam, o quanto tem que correr atrás. Eu tô nesse caso assim que é um desafio para mim, que eu tô bem envolvida nele. E é muita oração. Pegar na mão, o cuidar, além da profissão. Cuidar. Mas eu sempre gostei de cuidar de pessoas, sempre, sempre gostei, assim, é um dom mesmo que Deus me deu. Eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de enxergar as pessoas, de saber o que elas pensam, eu gosto de pegar na mão. Eu acho que quando Deus criou a mulher, Pegar na mão é um dom. acho que quando Deus criou a mulher, ele já sabia que aqui ela veio, né? Que ela veio. Eu fiz aniversário agora e aí todas as mensagens as pessoas falavam assim, que eu sempre gostei de ouvir, desde sempre, assim, né? Então não é uma coisa que a Débora que agora moldada em Cristo, não, isso sempre foi um dom, eu sempre gostei de ouvir, de aconselhar, e é dom mesmo, assim. Quais são as suas maiores inspirações? Tanto na vida profissional quanto na pessoal. Então, na vida profissional, eu tenho uma advogada que eu sigo e ela é minha, assim, inspiração de advocacia de família. Eu até faço parte da comunidade dela, que é a CAF, Comunidade Advogando em Família. E ela é minha maior inspiração profissional, é minha mentora, né? E pessoal é difícil, né? Pessoal, tem tantas mulheres que eu admiro, tem tantas mulheres que eu me inspiro, as mulheres mesmo Você do admira cotidiano. gente? Isso que eu ia falar, Você eu admira admiro gente? exatamente. A Andressa é uma mulher, por exemplo, que eu admiro, sabe? A gente se conheceu lá atrás, jovem, e agora vê, sabe, o que Deus tem feito, e vê assim, a mulher extraordinária Ela se que você tornou. se tornou, e tantas outras amigas minhas, né, como a Gra, que acabou de sair daqui, ver o que Deus, sabe o que me inspira assim, pessoal, ver o que Deus faz na vida das pessoas, de onde Ele tira a gente e como Onde Ele ele transforma, onde Ele leva. Sabe, igual quando Ele olhou para Pedro, né, que era Simão, e falou, tu és Pedro. É isso. É Ele olhar para a gente, Ele não... Quando a gente chega para Cristo, Cleide, Ele não olha a gente da forma que a gente chega, Ele vê o que a gente vai se tornar. Ele tem planos Exato, maiores, sonhos exato. maiores que os nossos. Então, essa mudança na vida das pessoas, ver a transformação que vai acontecendo, a maturidade, a história de cada um, é isso que me inspira. Eu não tenho, assim, nenhuma pessoa famosa que me inspire. Eu me inspiro em pessoas comuns. E como você concilia a sua vida profissional com a pessoal? Autocuidado, família? Porque mulheres têm tantas atribuições, né? Tanta coisa, você fica equilibrando ali os São pratos. tantos os Eu ia pratinhos. falar isso agora, dos pratinhos, né? São tantos Eu os tento pratinhos. equilibrar, eu tento equilibrar. Eu descobri um burnout ano passado, porque eu estou conciliando, né, a loja que eu trabalho. Para quem não sabe o que é burnout, ali na Burnout é uma doença, é uma estafa mental, que ela é causada pelo excesso de trabalho, por você não descansar. E eu descobri o burnout no ano passado. Descobri cuidado de Deus mesmo, através de uma consulta no dentista, de uma série de perguntas que ela fez, que eu descobri que eu estava com ansiedade. E aí eu já fui, aí a gente começa a se auto-observar, né? E aí comecei a ver os sintomas que eu tava, taquicardia, aquela respiração mais ofegante. Quando eu iniciava o dia que eu via tudo que eu tinha que fazer, já me dava assim um pânico. Enfim, comecei a tratar. E hoje, uma coisa que eu faço, né? Primeiro, todos os dias acordar, ter meu devocional com Deus, né? Eu acho assim, começar o dia com calma, orar, eu ouço louvor, eu faço meu devocional, eu entrego meu dia para Deus, eu não levanto da cama sem orar. Primeira Faço coisa isso. que eu faço quando eu abro meu olho é orar. Eu não saio de casa sem Na antes. Mas eu não levanto da cama. Assim, a primeira coisa que eu faço, abrir o olho, oro. Porque entrego meu dia para Deus, que seja feita a vontade dele, que ele me use, e eu peço conhecimento e sabedoria celestial.
É isso que está nas minhas orações todos os dias. E aí faço atividade física, né? Tento, pelo menos. Faço pilates. Vou, né? Tenho a minha relação com Cristo. Eu faço parte de uma comunidade de fé. E a gente tem que entender, assim, que Ele é tudo que a gente precisa, né? Ele é tudo que a gente precisa. Eu não consigo, eu falo que eu não consigo caminhar se Ele não for comigo. Igual Moisés falou, eu só vou se você for comigo. É a mesma coisa que eu falo para Deus, sabe? Então é assim, eu tento equilibrar, mas a gente tem que entender que nós somos três, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente tem que equilibrar esses três pilares. Integrar esses 3 pilares, né? E o dia tem 24 horas, aí a gente vai conversar com uma outra pessoa, E ainda nossa, mais. nem tem tempo. Gente, todo mundo tem tempo, é só uma E questão de mesmo que organização. não consiga, e mesmo que não consiga ali trabalhar todos os pratinhos todos os dias, Prioriza o, mas né? o equilíbrio. Por exemplo, às vezes você sabe, você tem 2 crianças, né? E você lida com pessoas, a Cleide também. Então, o que que acontece? Às vezes a gente chega cansada, né? A Hoje gente eu que lida tenho- com o público, às vezes eu chego tão cansada, assim, porque a gente às vezes é sugado mesmo, né? sim. Nossa energia. A gente é drenado e às vezes eu chego tão cansada, mas eu sou mãe. E quando eu chego em casa, eu tenho um filho adolescente de 17 anos, que ele quer me contar, e graças a Deus por isso, graças que ele a quer me Deus. contar como foi o dia dele. E aí ele quer falar mesmo o que que aconteceu, as dores dele, os conflitos e o que está acontecendo. E às vezes a gente tem que parar e ouvir, porque ele é meu primeiro ministério, né? O meu filho. Então, é assim, não adianta. Uma vez você até postou isso. Não adianta, o nosso primeiro testemunho tem que ser dentro de casa. Eu tenho uma mãe que eu estou cuidando hoje. Minha mãe sempre foi muito ativa. Então, tem um ano que ela foi para minha casa, eu tive que mudar tudo. Isso também, assim, foi uma escolha minha e da minha irmã. Ela queria ficar sozinha e cuidadora. Eu falei, não, eu quero que ela fique perto de mim. Aí, combinei com a minha irmã se afastou do trabalho, eu também. Mas toda hora eu tenho. E aí, antes só eu e meu marido, que minha filha casou, eu acordava, sempre acordei 5 e pouca da manhã, mas eu faço meu devocional, meu café, vou para academia às 6 horas da manhã e tal. Agora não, eu tenho que levantar, pensar no café da minha mãe, nos remédios dela, adiantar o almoço para depois. E aí você tem que começar a fazer, a administrar seu tempo, para que você também tenha o seu tempo de mulher, seu tempo, né, de esfriar sua cabeça, fazer as coisas que você gosta. Ô, Cleide, É mas a desafiador. gente que pode conviver com as nossas mães, eu também tenho minha mãe perto. E, gente, é uma honra. É um privilégio, assim, eu ter minha mãe perto, eu poder cuidar, eu poder amar. E a minha mãe me ajuda tanto, e assim, para honrar ela, eu quero muito honrar minha mãe. Sabe, e Deus sabe do meu coração, assim, eu quero muito alcançar os meus objetivos para que isso transborde na vida dela e do meu padrasto, que é meu pai, né? Eu quero, assim, que tudo que eu conseguir, eu possa transbordar na vida dele, sabe? E é isso, é privilégio. Então, Débora, para encerrar, olha, gente, para encerrar, qual é o legado que você deseja deixar? Que você espera que as pessoas lembrem quando pensarem na sua jornada dentro do direito? Eu quero que as pessoas lembrem de mim atuando no direito das famílias como uma pessoa que agiu com cuidado, com transparência, com leveza, Verdade. com amor, com verdade, com ética, sabe? É uma pessoa que realmente amava ou ama. Eu amo o que eu faço. Eu tenho cuidado pela vida de cada uma das pessoas que vêm até mim. E é isso que eu quero que elas lembrem, assim, não é uma coisa mecânica, não. Quando a gente lida com o direito das famílias, a gente lida com sentimentos, a gente lida com traumas, a gente lida com relacionamento. E a gente tem que ter muito cuidado, muito tato para atuar nessa área. Só mais um. Não é uma técnica, não é só técnica, não é só expertise. Lógico que é necessário, né? Mas é muito mais do que isso. É você mesmo olhar e enxergar o outro. Legado na sua vida. Na sua vida. Na minha vida, a Débora foi uma mulher verdadeira, uma mulher amiga, uma mulher
carinhosa, mas uma mulher guerreira que não se deixou esmorecer pelas dificuldades, pelas circunstâncias, mas ela sempre olhou além. Ela foi resiliente, ela acreditou na promessa de Deus para a vida dela e ela correu atrás para alcançar os objetivos. E aí você me lembra uma passagem de Jó. E Jó, ele briga um pouco com Deus, né? Ele fala assim: por que eu não morri antes? Por que eu não morri quando eu nasci? E aí a esposa do Jó fala para ele assim: amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó grita para ela: insensata, se eu amo a Deus nos momentos bons, não vou amá-lo nos ruins. Então não são as circunstâncias, não, né, que vão definir o nosso amor, a nossa confiança por Deus. Sim. E você sabe que na Bíblia, né, tem Débora, que é uma juíza, né? E é um nome assim, um nome bíblico. Meu nome é um nome bíblico. E aí, quer dizer, era uma mulher forte também, é uma mulher que comandou Israel. Então, assim, é uma honra. E quem escolheu meu nome foi meu pai. Olha que irônico, né? Que a minha mãe, que a minha mãe queria que eu me chamasse Thaís, mas o meu pai queria que eu me chamasse Débora. Tava tudo escrito. Então, assim, e quem dá o destino? O pai. Ai, gente, a vida é só Deus mesmo, os caminhos insondáveis. Muito bom. Chegamos ao nosso final. Ficaríamos aqui mais tempo. Mas nós temos os nossos afazeres. Foi um prazer imenso te ouvir, te receber. É um prazer imenso receber essas mulheres aqui na nossa mesa, compartilhando essas histórias desafiadoras. Nós convidamos você também a participar. Entre em contato conosco lá no Instagram, elasperguntam.podcast. Siga-nos no YouTube. Aperta o sininho lá, tá? Porque às vezes vocês assistem e não aperta o sininho. E no Spotify também. Antes de eu terminar, eu quero agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora oficial, Carol Franco, que também começou aqui na nossa mesa, falando dos pequenos passos, e hoje é uma inspiração para outras mulheres. Agradecer a Carol Franco, da SM Joias Carolices Acessórios. Agradecer a Fabiola Oliveira, corretora, que também confiou no nosso trabalho de divulgar o dela. E nós fazemos isso com muito prazer, porque nós confiamos no trabalho da Fabiola Oliveira. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E um beijo e até a próxima. O próximo nós estamos no 39, é o 40. Débora, muito obrigada. Obrigada por esse tempo. Tanta verdade. Eu olho para você e eu vejo assim, sem dúvida, o caráter de Cristo. Isso não tem nada mais valoroso. Muita verdade. A sua história é incrível e, assim, foi um presente, tá? Também tenho minha história com a minha paternidade. Eu também vivi um processo bem longo e hoje o Senhor restaurou tudo. E eu tô pronta para cuidar, para amar, para honrar aquele que me deu a vida e para servir, né, o meu Pai Celestial, que é o nosso principal, assim. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui podendo dividir um pouco da minha história. E assim, tem um monte de gente que me conhece e nem imagina, né? Então, assim, eu fiz aniversário na segunda, dia 26. Parabéns. Então, é privilégio, é presente de Deus mesmo, sabe? Quando a Andressa me convidou, né, para estar aqui, eu falei, eu sei que isso é um presente seu, né? Para um propósito que ele sabe. Mas de poder dividir a minha história um pouco, para as pessoas conseguirem enxergar quem é a Débora, né? E aí eu quero terminar com uma frase, que é a frase que rege a minha profissão, a minha advocacia, que eu falo que é a frase que me norteia, tá? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase é do Carl Jung. E é isso, é o que eu falei, é você olhar no olho e você sentir a verdade da outra pessoa, brigar por aquela verdade e ser empático, sabe? A gente tem tantos problemas e o mundo tá com tanta coisa, mas nesse momento, principalmente no direito das famílias, haja com cuidado, haja com carinho, e é isso. Doutora, compartilhe a sua página. Débora Ferraz, _ADV.
E é isso, gente. Siga a doutora Débora Ferraz, siga a Andressa Anes, siga a Cleide Vilela e siga principalmente o podcast Elas Perguntam. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada por ficar até Muito aqui. obrigada.